Você sabia que Santa Teresa de Ávila revelou algo que a Igreja guardou em silêncio por séculos? Algo tão profundo, tão consolador, que pode mudar para sempre a forma como você olha para a morte e para os seus entes queridos que já partiram. Muitos pensam que, ao visitar um túmulo, estão apenas diante de uma pedra fria. Mas Santa Teresa, em um de seus êxtases mais luminosos, viu o contrário. Ela viu que, naquele instante em que o coração do vivo se une ao coração do ausente, um mistério divino acontece. Um encontro real, invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente percebido pelas almas que nos amam do outro lado do véu. Quando você se aproxima de um túmulo com amor, fé e esperança, algo no céu se move. As almas reconhecem a sua presença, sentem o seu amor, recebem a sua oração como um perfume que sobe até Deus. E Santa Teresa descreveu isso com precisão mística. Há 10 coisas que as almas experimentam nesse momento sagrado, 10 revelações que ela recebeu diretamente de Nosso Senhor, e que permaneceram ocultas até agora. E a 10ª é tão profunda, que Teresa só a confiou às suas filhas carmelitas mais próximas. Mas antes de falarmos dessas 10 verdades, você precisa entender o contexto. Quem foi essa mulher capaz de enxergar o invisível? Santa Teresa de Ávila nasceu em 1515, em uma Espanha marcada pela fé e pelo sofrimento. Ela cresceu em meio a um mundo de tradições religiosas, mas desde pequena sentia que Deus a chamava para algo além das aparências. Era inquieta, apaixonada, sensível e, ao mesmo tempo, profundamente prática. Quando entrou no Carmelo, buscava uma vida de silêncio e oração. Mas o que ela encontrou foi o próprio fogo do amor divino. Durante as suas longas noites de oração diante do Santíssimo Sacramento, Teresa viveu êxtases tão intensos que o próprio céu se abriu diante dela. Em um desses momentos, ela viu algo que a fez tremer, o que as almas sentem quando nós, ainda vivos, as lembramos, rezamos por elas e visitamos seus túmulos. Foi nessa visão que nasceu o ensinamento das 10 revelações. Essas palavras de Santa Teresa não são mito, não são lenda, nem superstição. Elas estão profundamente enraizadas na doutrina católica da comunhão dos santos, essa ponte misteriosa que une a Igreja do céu, a Igreja da terra e a Igreja do purgatório. Porque a verdade é que a morte não destrói o amor. Ela o purifica. Pense nisso. Quando você sente saudade de alguém que partiu, esse sentimento não é apenas lembrança. É uma forma de oração. É o seu coração chamando o coração dessa alma, e, no plano espiritual, esse chamado é ouvido com clareza. Teresa entendeu que a comunhão entre vivos e mortos é muito mais real do que imaginamos. E que cada gesto de amor, cada pequena oração, cada flor colocada com fé sobre uma lápide tem um valor eterno. Mas ela também viu algo assustador. Quando alguém visita um túmulo apenas por costume, ou com o coração cheio de ressentimento, de culpa, de raiva, as graças se fecham. A oração se torna vazia. O amor não pode fluir. Por isso, Santa Teresa deixou um ensinamento fundamental. A alma que reza deve estar limpa para que a graça possa atravessar. E é exatamente isso que você vai descobrir ao longo desta jornada. O poder que existe em uma oração sincera, feita com fé e amor, e o perigo de rezar com o coração ferido. Durante os próximos capítulos, você vai conhecer as 10 experiências que uma alma sente quando é lembrada com amor por quem ficou na terra. Essas 10 verdades foram preservadas como joias espirituais dentro dos conventos carmelitas, passadas de geração em geração, até chegarem a nós. Algumas te trarão consolo. Outras vão te fazer chorar. E a última, a 10ª revelação, vai transformar completamente a sua maneira de entender a vida, a morte e o que há além delas. Agora, feche um instante os olhos e imagine. Você está diante do túmulo de alguém que amou. O vento é suave, o ar está quieto, e seu coração, cheio de lembranças. Você pensa que está só, mas não está. Nesse exato momento, uma presença o envolve, silenciosa, real, amorosa. A alma que partiu o reconhece, o escuta, o sente. E aquilo que era apenas saudade se transforma em comunhão. É esse o mistério que Santa Teresa nos convida a redescobrir. A morte não é o fim da relação com quem amamos, mas o início de uma comunhão mais pura e perfeita. Permaneça comigo. Abra-se o coração, porque nas próximas partes desta jornada vamos atravessar o castelo interior de Santa Teresa e descobrir, uma a uma, as 10 revelações que o céu lhe concedeu. Verdades que consolaram milhões de almas, e que agora chegam até você, para curar a saudade, renovar sua fé e reacender a esperança de reencontro eterno.
Este é o chamado de Santa Teresa de Ávila. E você acaba de atendê-lo. Quando você visita o túmulo de alguém que amou, acredita que essa pessoa sabe que você está ali? A maioria das pessoas pensa que não. Que o morto já partiu, e que aquela presença é apenas memória. Mas Santa Teresa de Ávila viu algo totalmente diferente. Na primeira revelação que recebeu, o Senhor mostrou-lhe o que acontece no exato momento em que um coração vivo se aproxima de uma alma que já atravessou o véu. E o que ela viu foi algo que mudou para sempre a sua maneira de rezar. O reconhecimento imediato. Sim. Quando você chega diante de um túmulo, ajoelha-se, faz o sinal da cruz, ou até mesmo quando apenas pensa com amor em quem partiu, a alma dessa pessoa sabe. Ela reconhece você, com uma clareza que supera qualquer percepção que teve em vida. Santa Teresa escreveu em uma de suas cartas ao padre Jerônimo Gracian: a alma separada do corpo não perde a capacidade de conhecer aqueles que amou. Ao contrário, ela a aperfeiçoa. Pense nisso. Imagine uma janela embaçada que, de repente, se torna transparente. Assim é o olhar das almas depois da morte. Elas veem com pureza, sem as sombras da carne, sem confusão, sem egoísmo. Teresa dizia que esse reconhecimento é luminoso, total e profundamente amoroso. Quando você se aproxima, a alma sente a sua presença, percebe o seu amor, e experimenta novamente, agora purificado, o vínculo que teve com você na terra. Se é uma alma já no céu, esse amor é perfeito e unido ao amor de Deus. Se é uma alma no purgatório, esse reconhecimento vem acompanhado de uma gratidão imensa e de uma súplica silenciosa: continue a rezar por mim. O que para nós parece um simples gesto, levar flores, rezar um terço, ou apenas permanecer em silêncio, para as almas é um encontro verdadeiro. É como se uma porta se abrisse entre os dois mundos, e o amor passasse livremente. Mas há mais. Santa Teresa explicou que esse reconhecimento não é apenas intelectual. Não é, ele sabe que estou aqui. Não. É um reconhecimento de amor. A alma sente o seu coração, o estado das suas emoções, a sinceridade das suas intenções. Ela percebe se você vem com fé ou por costume, com perdão ou com mágoa. Você não pode enganar uma alma do além. Ela vê o que há dentro de você com uma clareza que nem você mesmo tem. Por isso, Teresa dizia às suas irmãs carmelitas: quando fores rezar pelos defuntos, vai com o coração limpo, porque eles te veem tal como Deus te vê. E essa visão não é para causar medo, mas para gerar reverência. Porque cada visita a um túmulo é, na verdade, um encontro espiritual. Um momento em que duas almas se reconhecem, uma na terra, outra no eterno, sob o olhar misericordioso de Deus. Há relatos impressionantes que confirmam essa primeira revelação. Em uma carta guardada no convento de Ávila, uma das irmãs conta que, após a morte do pai, sentiu-se chamada a rezar por ele todas as tardes diante do Santíssimo. Durante semanas, rezava em silêncio, sentindo apenas saudade. Até que um dia, em meio à oração, ouviu dentro da alma uma certeza doce e serena. Eu te reconheço, filha. Sei que estás aqui. Desde esse dia, ela nunca mais chorou com desespero. Chorava, sim, mas com paz, porque sabia que o Pai havia. E essa experiência não é exclusiva dos santos. Muitos fiéis, sem saber, já a viveram. Aquela sensação súbita de paz ao rezar no cemitério, aquele toque invisível no coração, aquela certeza inexplicável de que ele me escutou, tudo isso é parte dessa primeira verdade. O reconhecimento é a base de todas as outras 9 revelações. Porque se o seu ente querido não o reconhecesse, nada mais faria sentido. Mas ele reconhece. E esse reconhecimento é o primeiro passo da comunhão entre os dois mundos. Pense na profundidade disso. Mesmo após a morte, o amor não se perde, não se confunde, não se apaga. Ele se aperfeiçoa. A alma que você amou agora o conhece com uma clareza divina. Ela não vê o seu corpo, mas vê a sua alma. E o que ela vê é amor, saudade, arrependimento, fé, ou, às vezes, feridas que ainda precisam ser curadas. Santa Teresa chamava esse momento de o beijo da lembrança, quando a saudade humana toca a eternidade. Ela dizia que, nesse instante, as almas sorriem. Sorriso que não é físico, mas espiritual, um sorriso de reconhecimento, de gratidão, de comunhão. E o que acontece depois disso é ainda mais belo. Esse reconhecimento não é passivo. Quando a alma percebe a sua presença, ela responde. Talvez você não ouça, talvez não veja,
mas algo dentro de você muda. É a resposta espiritual daquela alma que o ama. É a presença que toca o seu coração e o enche de paz. Santo Tomás de Aquino já ensinava que as almas separadas conhecem pela iluminação do entendimento, e que Deus lhes mostra o que é útil para sua purificação e para a salvação dos vivos. Por isso, quando você vai com fé e amor, Deus mesmo permite que essa alma o reconheça, e que esse reconhecimento produza frutos de graça em ambos. Santa Teresa compreendeu isso de forma viva. Em seus escritos, ela narra um episódio marcante. Certa vez, rezando por um irmão falecido, Teresa sentiu uma presença tão intensa que o coração quase parou. Ela descreve: soube com certeza que ele me via. Soube que minhas palavras chegavam a ele como frescor em meio ao fogo purificador. É por isso que ela nos convida a rezar com consciência. Quando você se ajoelha diante de uma lápide, não está falando com o vazio. Está sendo ouvido. Está sendo reconhecido. Há um coração do outro lado, um coração que, agora livre do tempo e da carne, sente o seu amor em plenitude. E esse reconhecimento desperta algo também em você. Quando você percebe, ainda que sutilmente, que foi reconhecido, a dor muda de forma. A saudade se transforma em oração. A culpa se converte em ternura. A morte deixa de ser abismo e se torna ponte. Essa é a primeira revelação de Santa Teresa. A alma reconhece aquele que a ama. Ela o conhece, o sente, e o acolhe com amor puro. Por isso, da próxima vez que for ao cemitério, não vá como quem visita o passado. Vá como quem se encontra com alguém vivo na eternidade. Fale, mesmo em silêncio. Diga o que está no coração. Porque há uma alma real te ouvindo, te reconhecendo, te amando. E quando esse reconhecimento acontece, quando o amor flui livremente entre a terra e o céu, o primeiro elo da comunhão é restaurado. É a base de tudo o que virá a seguir. O consolo, o alívio das penas, a união mística, a visão espiritual, tudo começa aqui. No reconhecimento. E agora que você sabe dessa primeira verdade, prepare o coração. Porque a segunda revelação é ainda mais comovente. Nela, Santa Teresa descreve o consolo profundo que a alma sente quando você a visita. Um consolo tão intenso que ela o comparou à água fresca sobre a terra ressecada. Fique comigo, e descubra na próxima parte como seu amor pode se transformar no maior alívio que uma alma do purgatório pode experimentar. Quando Santa Teresa de Ávila recebeu a primeira visão, a do reconhecimento imediato, ela já estava em lágrimas. Mas o que veio a seguir a fez chorar ainda mais, desta vez com ternura e compaixão. Porque na segunda revelação, Deus lhe mostrou algo que tocou seu coração de maneira indescritível. O consolo profundo que uma alma sente quando alguém que a ama a visita, reza por ela, ou simplesmente pensa nela com carinho. Sim, o consolo. Imagine uma alma como uma terra sedenta, que há muito não recebe chuva. E de repente, do céu, cai uma gota de água pura, fresca, viva. Essa gota é a sua oração. Esse é o seu gesto de amor. Santa Teresa viu, em êxtase, que quando alguém visita o túmulo de um ente querido com fé sincera, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Uma luz suave, como uma chama dourada, desce sobre a alma. E ela sente um alívio tão real, tão concreto, que até as chamas purificadoras do purgatório diminuem de intensidade. É como um bálsamo, ela escreveu. Como o orvalho da manhã sobre o campo queimado. As almas, dizia Teresa, sofrem duas dores. A dor da purificação, esse fogo de amor que consome o que ainda é imperfeito. E a dor do esquecimento, o sofrimento de se sentirem abandonadas por aqueles que amaram. Mas quando alguém na terra se lembra delas, quando alguém se aproxima e reza com fé, essa segunda dor desaparece. E, por um instante, até o próprio fogo da purificação se torna luz. Você entende o que isso significa? Significa que o simples fato de lembrar, de rezar, de visitar, mesmo em silêncio, tem um efeito real na alma que você ama. Ela sente. Ela é consolada. E Deus, em sua misericórdia, transforma esse gesto em graça. Santa Teresa contou que certa vez rezava por um amigo falecido. Em sua oração, sentiu uma presença tão intensa que caiu em prantos. Naquela hora, ouviu dentro da alma uma voz doce que dizia: Tu não imaginas o alívio que me trazes quando te lembras de mim. Esse foi o momento em que ela compreendeu plenamente o poder do amor pelos defuntos. Não é sentimentalismo, é teologia viva. É a comunhão dos santos em ação.
O Catecismo da Igreja Católica confirma isso. É um pensamento santo e piedoso rezar pelos mortos, para que sejam libertos de seus pecados. 2 Macabeus 12, 45. Cada oração é um gesto concreto de misericórdia. Cada lembrança, uma ponte que une a terra e o céu. E, segundo Teresa, não há alegria maior para uma alma no purgatório do que sentir-se lembrada, amada, intercedida. Ela chegou a escrever: as almas do purgatório não pedem ouro, nem flores, nem lágrimas, mas amor. E o amor se prova na oração. Pense agora naquelas pessoas que você perdeu. Talvez sua mãe, seu pai, um filho, um amigo querido. Pense em como elas esperam, não de forma triste, mas confiante, o consolo que só o seu amor pode oferecer. Elas não precisam que você viva preso à dor. Precisam que você viva com fé, com esperança, com amor ativo. Há testemunhos maravilhosos que confirmam essa segunda revelação. Conta-se que um homem de nome Antônio, no México, visitou o túmulo de sua esposa todos os domingos, sem falta, durante 20 anos. Ele não sabia rezar longas orações, mas cada vez que ia, dizia apenas: estou aqui, meu amor. Rezo por você. Anos depois, em uma experiência de quase morte, ele a viu, radiante, serena, sorridente, e ela lhe disse: cada domingo em que vieste, recebi consolo. Cada oração tua me libertou um pouco mais. O consolo é recíproco. Quando a alma é consolada, o coração do vivo também é curado. Santa Teresa dizia que, ao consolar os mortos, Deus consola os vivos. Porque o amor, quando é verdadeiro, nunca flui em uma só direção. Por isso, se há um túmulo que você evita visitar porque dói demais, vá. Mas vá com fé, não com desespero. Vá com esperança, não com culpa. Porque naquele lugar, onde o silêncio parece dominar, há um encontro esperando acontecer. E esse encontro não traz tristeza, traz paz. Santa Teresa ensinava suas irmãs a oferecer tudo, as orações, os sacrifícios, até o cansaço do dia, pelas almas esquecidas. Ela dizia: o maior sofrimento de uma alma é o esquecimento. Mas a lembrança amorosa é para elas como uma chama de luz que penetra as trevas. Então, nunca pense que suas orações não fazem diferença. Cada Ave Maria, cada suspiro oferecido com amor, cada visita silenciosa é um gesto de poder espiritual. Talvez ninguém na terra veja, mas no céu, é como se um sino tocasse anunciando: alguém ainda se lembra. Alguém ainda ama. E Deus, que é Pai, se alegra ao ver esse amor vencer o esquecimento. Santa Teresa concluiu essa revelação com palavras que ficaram registradas no convento de São José de Ávila. Quando uma alma é lembrada com amor, Deus derrama misericórdia sobre ela e sobre quem a recorda. Porque no consolo oferecido, ele encontra a pureza do amor que salva. O consolo profundo, essa segunda revelação, é o coração da caridade cristã. É o remédio que Deus deu para curar dois sofrimentos, o da alma que espera e o do coração que sente saudade. Por isso, quando for ao cemitério, não vá apenas deixar flores. Leve seu amor. Reze com ternura. Diga o nome do seu ente querido. Agradeça pela vida dele. E, sobretudo, peça a Deus que transforme sua saudade em luz para essa alma. Você ficará surpreso ao sentir o retorno dessa paz. Porque, sim, ela volta. O consolo que você oferece desce sobre o purgatório, e o consolo que vem de lá sobe até o seu coração. Agora que você compreende o poder desse consolo, está pronto para a terceira revelação, uma das mais misteriosas e belas. Santa Teresa a chamou de o alívio das penas, porque é o momento em que a sua oração não apenas consola a alma, mas literalmente reduz o seu tempo de purificação. Na próxima parte, você vai descobrir o que acontece quando a sua prece toca o fogo do purgatório e o transforma em luz. Fique comigo, e deixe que o amor continue fluindo entre a terra e o céu. Santa Teresa de Ávila dizia que o amor não é apenas sentimento, é força. Força que atravessa o tempo, o espaço, e até o véu da morte. E na terceira revelação que o Senhor lhe concedeu, ela viu o poder dessa força de maneira concreta. Foi o momento em que compreendeu que as nossas orações, quando feitas com fé e amor, aliviam de verdade as penas das almas do purgatório. Sim, o amor pode tocar o fogo. E quando o faz, o fogo se transforma em luz. Teresa descreveu essa visão com palavras que ainda hoje estremecem quem as lê. Vi o purgatório como um lugar de chamas não de ódio, mas de amor.
Um fogo que queima as impurezas, não como castigo, mas como purificação. E vi que quando alguém na terra reza por essas almas, o fogo se torna brando, e o sofrimento se converte em esperança. Pense nisso. O purgatório não é o inferno. É o lugar da misericórdia. É onde as almas, já salvas, se preparam para entrar no céu. Mas essa preparação é dolorosa, porque é o amor de Deus purificando o que ainda não é totalmente amor. E é nesse processo que você pode agir. Sim, você pode aliviar o sofrimento de uma alma. Pode encurtar o tempo de sua purificação. Pode oferecer a ela consolo real, como quem oferece sombra a quem caminha sob o sol escaldante. Santa Teresa via isso com os olhos da alma. Em uma de suas visões, ela observou o efeito de uma única oração feita com fé. Viu uma alma envolta em luz ao ser lembrada. As chamas que a rodeavam diminuíam, e um canto de louvor se elevava até o trono de Deus. Ela compreendeu então que as orações dos vivos não são simbólicas, mas eficazes. Cada Pai Nosso, cada Ave Maria, cada missa oferecida é como uma gota de graça derramada sobre o fogo purificador. E essa verdade está profundamente enraizada na tradição da Igreja. O Catecismo ensina: os que morrem na graça de Deus, mas imperfeitamente purificados, sofrem uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar no céu. A Igreja recomenda as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Mas Teresa foi além do ensino doutrinal. Ela o viu. Ela o sentiu. Ela viveu a experiência mística de ver o que nossas orações fazem no mundo espiritual. Conta-se que certa vez, enquanto rezava por um sacerdote falecido, ela viu diante de si um brilho repentino. As chamas diminuíram, e o rosto da alma, antes aflito, se transformou em paz. E uma voz interior lhe disse: as tuas orações são como o vento que refresca o fogo. Você entende a beleza disso? Quando você reza por um falecido, não está apenas lembrando. Está ajudando. Está participando da misericórdia de Deus. Está sendo instrumento do amor divino que liberta. E esse poder não pertence apenas aos santos. Pertence a todos os que amam. Você, com o seu terço simples, com a sua fé talvez pequena, pode fazer maravilhas. Santa Teresa comparava as orações dos vivos a rios que descem da montanha, levando frescor às almas sedentas. Cada visita ao cemitério, cada missa oferecida, cada ato de caridade em nome de um defunto é como abrir uma fonte nova no coração de Deus. Ela dizia às suas irmãs: não deixem uma alma sem alívio. Se soubessem o que uma oração pode fazer, passariam as noites de joelhos. E há inúmeros testemunhos que confirmam isso. Um dos mais conhecidos vem de Santa Margarida Maria Alacoque, a quem apareceu um religioso falecido pedindo orações. Ela ofereceu 30 comunhões por ele. No 30º dia, ele lhe apareceu envolto em luz e disse: estou livre. As tuas orações quebraram as cadeias do meu purgatório. Mas também a história simples, de gente comum. Como Helena, uma enfermeira polonesa que prometeu rezar todos os dias durante um ano pelo descanso de sua mãe. Ela cumpriu a promessa com fidelidade. E um ano depois, sonhou com a mãe sorridente, vestida de branco, dizendo: suas orações abriram o céu para mim. Helena acordou em lágrimas, mas não de tristeza, de gratidão. Essas histórias não são acaso. São reflexos de uma verdade eterna. O amor é mais forte que a morte. E quando se torna oração, tem poder para libertar. Teresa insistia em algo muito importante. A missa é o maior presente que se pode oferecer a uma alma. Ela dizia: uma só missa vale mais que todas as orações de uma vida. Porque na missa, o próprio Cristo se oferece novamente ao Pai. E quando você participa dela com fé, aplicando seus méritos a um defunto, está literalmente unindo o sacrifício de Jesus à alma que ama. Santo Padre Pio também confirmava isso. Ele dizia aos fiéis: mais almas do purgatório são libertas por uma missa do que por 1000 rosários. Mas mesmo fora da missa, sua oração tem valor incalculável. Quando você reza o terço, acende uma vela, faz uma obra de caridade, ou simplesmente diz com o coração: Senhor, acolhe esta alma em tua luz, o céu se move. E a alma sente. Santa Teresa via o purgatório como um grande campo de amor onde as almas esperam a chuva das nossas orações. E ela dizia: nenhuma gota de oração se perde. Cada uma cai sobre uma alma, e quando a última gota cai, ela sobe ao céu. Talvez você nunca saiba quais almas ajudou.
Talvez nem sejam pessoas da sua família. Mas no dia em que cruzar o véu, muitas delas virão ao seu encontro e dirão: Foste tu quem me libertou. Essa é a promessa da terceira revelação. O amor que ora não apenas consola, ele liberta. Ele transforma sofrimento em luz, fogo em paz, dor em glória. Por isso, da próxima vez que você rezar por alguém que partiu, não o faça com dúvida. Reze com confiança. Imagine suas palavras como gotas de água caindo sobre as chamas do amor divino. E creia, elas fazem diferença. Santa Teresa encerrou essa revelação com um conselho que ecoa até hoje. Nunca deixes o purgatório vazio de tua lembrança. Se quiseres alegria no céu, dá agora o consolo que gostarias de receber. Agora você sabe, suas orações têm poder real. Mas ainda há algo mais profundo. Porque não basta rezar. É preciso falar, com amor, com verdade. Na próxima revelação, Santa Teresa nos mostra que as almas ouvem as nossas palavras. Sim, elas nos escutam, e respondem com amor. Fique comigo. Na quarta revelação, você descobrirá o poder das palavras ditas e não ditas diante de um túmulo. E entenderá que nunca é tarde para dizer eu te amo, me perdoa ou obrigado. Santa Teresa de Ávila sempre dizia que o amor verdadeiro nunca é silêncio. E foi isso que o Senhor lhe mostrou na quarta revelação. As almas dos nossos entes queridos ouvem as nossas palavras. Não como ouvidos humanos, mas com o ouvido da alma, um sentido mais puro, mais nítido, mais luminoso. Sim, quando você fala diante de um túmulo, quando sussurra um eu te amo, quando pede perdão, quando agradece, a alma ouve. Ela entende. Ela sente. E responde, de um modo misterioso, com paz. Santa Teresa relatou essa experiência em uma de suas cartas mais íntimas. Enquanto orava pelo irmão Lorenzo, que havia falecido, sentiu de repente uma presença intensa e uma voz interior, suave como o vento. Te escuto, Teresa. Tua oração chega até mim como brisa que refresca. Ela compreendeu então algo que mudaria sua maneira de rezar. As almas não estão distantes. Elas não dormem. Elas vivem em Deus. E dentro de Deus, ouvem com perfeição tudo o que é dito com amor. Pense nisso por um instante. Quantas palavras você nunca disse? Quantos pedidos de perdão ficaram presos na garganta? Quantos eu te amo ficaram guardados por vergonha, por orgulho, ou porque o tempo acabou? Pois Deus, em sua misericórdia, permitiu que ainda houvesse tempo. Tempo para dizer agora o que não foi dito. Porque, como revelou Santa Teresa, as almas escutam mesmo depois da morte. Ela escreveu: nenhuma palavra de amor se perde. Aquilo que o coração pronuncia diante de Deus, o céu faz chegar à alma. E ela não estava sozinha nessa visão. Santo Tomás de Aquino, séculos antes, já explicava que as almas separadas possuem conhecimento intuitivo, que lhes permite compreender os pensamentos e afetos dos que as amam. Elas não escutam com os ouvidos, mas com o espírito. Elas ouvem a essência do que você diz. Por isso, não tenha medo de falar. Quando estiver diante de um túmulo, fale como se estivesse diante de alguém vivo. Porque está. O corpo ficou, mas a alma vive. E essa alma te escuta com atenção e ternura. Santa Teresa chamava esse momento de diálogo do amor purificado. Ela dizia às suas irmãs: falai aos vossos defuntos com fé. Eles vos escutam e se alegram, porque o amor não conhece barreiras. Há histórias comoventes que confirmam essa revelação. Certa vez, uma mulher de Salamanca chamada Maria Fernandes foi ao túmulo do pai, de quem havia se afastado nos últimos anos de vida. Ajoelhou-se, com lágrimas, disse: Pai, me perdoa. Eu te amo. No mesmo instante, uma paz inexplicável encheu seu coração. Não foi imaginação. Foi comunhão. Ela saiu de lá transformada. O mesmo aconteceu com Carmen, de Buenos Aires, que nunca havia conseguido dizer ao pai o quanto o amava. Depois da morte dele, viveu 3 anos com culpa e silêncio. Até o dia em que, guiada por um sacerdote, foi ao cemitério e falou. Falou tudo, o amor, a dor, o arrependimento. E quando terminou, sentiu como se o peso de uma vida inteira fosse retirado de seus ombros. Ela havia sido ouvida. Santa Teresa ensinava que as palavras ditas com amor sincero se transformam em luz. Elas não apenas chegam à alma, mas curam feridas antigas, tanto na alma de quem partiu quanto no coração de quem ficou. Mas há algo ainda mais profundo. As almas não escutam apenas o que dizemos com a boca.
Elas escutam também o que dizemos em silêncio. Os pensamentos, os sentimentos, até mesmo as lágrimas, tudo é percebido. Ela escrevia: a alma escuta o que o coração fala. Quando rezas em silêncio, tua alma e a dela se encontram em um diálogo sem palavras. Por isso, se as palavras faltarem, chore com amor. Deus transforma até as lágrimas em oração. E as almas as recebem como flores invisíveis colocadas aos seus pés. Mas Santa Teresa também deixou uma advertência. Assim como as almas ouvem as palavras de amor, também ouvem as palavras de rancor. E essas palavras ferem. Quando alguém vai ao túmulo para reclamar, para culpar, para repetir a dor, essas palavras descem como peso, não como luz. Elas não ajudam. Elas machucam. Por isso, ela dizia: fala sempre com caridade. Mesmo que chores, chora com amor. Porque o amor purifica até as lágrimas. As almas não pedem que você esconda a dor. Pedem que transforme essa dor em prece. Pedem que troque o porquê você me deixou, por obrigado por tudo que vivemos. Pedem que substitua a culpa pela esperança. Esse é o verdadeiro diálogo entre os dois mundos. Não o diálogo do desespero, mas o diálogo da fé. E quando esse diálogo acontece, algo muda dentro de você. Você começa a sentir a presença de quem ama não como ausência, mas como companhia espiritual. E o coração aprende que o amor nunca termina, apenas muda de forma. Santa Teresa encerrou essa revelação com uma frase que as carmelitas guardam até hoje. Quando falas com amor, a alma te escuta e responde com paz. E essa paz é o sinal de que foste ouvido. Então, se há algo que você ainda precisa dizer a alguém que partiu, diga. Não importa quanto tempo tenha passado. Não importa se você nunca acreditou que seria ouvido. Diga agora. Diga com fé. Porque as palavras ditas diante de Deus nunca se perdem. E se há rancor em seu coração, não o leve para o túmulo. Leve o perdão. Porque a quinta revelação de Santa Teresa é um aviso solene, uma advertência que muitos ignoram. Ela descobriu que há um erro comum que bloqueia completamente as graças que deveriam fluir nesse encontro entre vivos e mortos. Na próxima parte, você vai descobrir qual é esse erro, porque ele fecha o coração de Deus, e como evitá-lo para que a sua oração se torne realmente poderosa. Fique comigo, e prepare-se. A próxima revelação é um chamado à purificação do coração, o passo que abre o caminho para que o amor volte a fluir livremente entre a terra e o céu. Santa Teresa de Ávila dizia que a alma que reza deve ser como um cristal diante da luz. Transparente, limpa, sem sombras. Porque quando há sombra, a luz não passa. E foi exatamente isso que ela viu na quinta revelação. O erro que bloqueia a graça. Ela escreveu: há corações que oram, mas a graça não desce. E quando perguntei ao Senhor por quê, ele me mostrou: é o ressentimento. Sim, o ressentimento. A mágoa não curada. O rancor guardado no coração. Esse é o erro que fecha o canal da graça. Santa Teresa descreve essa revelação com grande dor. Ela via pessoas que rezavam pelos mortos com fé sincera, mas sem perceber que dentro delas havia feridas abertas, feridas que impediam que o amor fluísse. E quando a alma carrega mágoa, a oração perde força. Porque o amor e o ódio não podem habitar juntos no mesmo coração. Ela escreveu: o Senhor não pode derramar sua misericórdia onde há amargura. A oração feita com ressentimento é como água lançada sobre pedra seca. Pense nisso. Quantas vezes você já rezou, mas sentiu que suas palavras não chegavam a lugar nenhum? Quantas vezes foi a um túmulo com o coração pesado, não só de saudade, mas de dor, de arrependimento, de raiva, talvez até de culpa? E saiu de lá pior do que entrou? Talvez fosse esse o motivo. Porque a mágoa é uma barreira invisível entre o céu e a terra. Ela bloqueia o fluxo do amor. Santa Teresa aprendeu essa lição da forma mais difícil. Em sua juventude, ela lutou com sentimentos de orgulho e impaciência. Ela dizia: muitas vezes, minhas orações eram frias, e eu não entendia por quê. Até que o Senhor me mostrou que eu rezava com o coração dividido, pedindo amor, mas guardando feridas. E o que acontece quando o coração está dividido? A graça não entra. A alma reza, mas o céu permanece em silêncio. Mas há esperança. Porque o mesmo Deus que mostra o erro também mostra o caminho da cura. Teresa recebeu nessa revelação o remédio. Reconhecer, perdoar e reparar. 3 passos simples, mas poderosos.
E é sobre eles que falaremos com profundidade mais adiante. Mas primeiro, é preciso entender a gravidade do ressentimento. O ressentimento não é apenas o sentimento humano, é uma ferida espiritual. Ele prende a alma no passado e a impede de amar plenamente. E quando alguém vai ao túmulo com esse peso, essa dor reverbera no mundo espiritual. A alma que partiu percebe a tristeza, sente o fechamento, e a comunhão não se completa. Santa Teresa dizia: as almas percebem o estado do coração. Quando há amor, elas se alegram; quando há rancor, elas se afastam em silêncio. Mas o afastamento não é castigo, é respeito. Deus não força o amor. Ele espera. Ele cura, quando o deixamos entrar. Por isso, Teresa aconselhava suas irmãs a nunca rezar pelos defuntos sem antes pedir perdão a Deus e perdoar no coração a todos. Ela dizia: o perdão é a chave que abre a porta da misericórdia. Há histórias que confirmam isso. Conta-se que uma mulher, chamada Beatriz, rezava há anos pela alma do marido, mas sem paz. Ela o amava, mas guardava rancor pelos erros que ele havia cometido. Certa noite, cansada, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu o perdoo. Liberte o que ficou no meu coração. Naquele instante, ela sentiu uma leveza tão profunda que começou a chorar. E ao mesmo tempo, uma voz suave em seu interior respondeu: agora posso receber tuas orações. É isso que acontece quando o coração perdoa. O céu se abre. O amor volta a fluir. A graça desce. Santa Teresa comparava o coração ressentido a uma taça virada para baixo. A chuva cai, a graça de Deus está sempre descendo, mas não pode entrar enquanto a taça não for virada. O perdão é esse gesto de virar o coração, de abrir-se novamente, de deixar o amor entrar. E esse perdão não é apenas para os outros. Muitas vezes, o mais difícil é perdoar a si mesmo. Perdoar por não ter dito eu te amo a tempo. Por não ter estado presente. Por ter dito palavras duras. Mas saiba, o perdão que você se nega é também uma forma de ressentimento. E ele também bloqueia a graça. Teresa dizia: o demônio se alegra quando o homem se culpa em excesso. Porque assim ele o impede de receber o perdão de Deus. Então, hoje, peça perdão, e perdoe-se. Perdoe o outro. Perdoe a si mesmo. Porque a mágoa é peso demais para ser levada ao túmulo. Ela termina essa revelação com palavras que soam como um hino à liberdade. O coração que perdoa torna-se canal da misericórdia divina. E quando a misericórdia flui, ela toca vivos e mortos, unidos na luz. Por isso, antes de rezar, purifique o coração. Fale com Deus. Entregue o que dói. E então, quando for ao túmulo, vá leve. Porque só um coração livre pode libertar. E é aqui que começa a próxima etapa dessa jornada espiritual. Na sexta revelação, Santa Teresa nos ensina o caminho completo da cura, o processo de 3 passos. Reconhecer, perdoar e reparar. 3 chaves que abrem as portas da graça, restauram a paz do coração e devolvem a comunhão com o céu. Fique comigo, e prepare-se para essa transformação interior. Porque o amor que cura começa em você. Depois de mostrar o erro que bloqueia a graça, o Senhor revelou a Santa Teresa o caminho da cura. Um caminho simples, mas profundo. Um caminho que qualquer pessoa pode percorrer, se tiver coragem de olhar para dentro do próprio coração. Reconhecer. Perdoar. Reparar. 3 passos. 3 chaves. 3 atos que abrem as comportas da misericórdia divina. Santa Teresa dizia que Deus nunca mostra uma ferida sem oferecer o remédio. E o remédio, neste caso, é o amor em ação. Amor que se ajoelha, que perdoa, que transforma a dor em oferenda. Vamos caminhar juntos por cada um desses passos. Primeiro passo: reconhecer. O primeiro movimento da cura é a verdade. Sem verdade, não há libertação. Santa Teresa dizia: a alma que se reconhece enferma já começou a ser curada. Reconhecer significa olhar para dentro, sem máscaras. Admitir o ressentimento, a culpa, a tristeza que ainda vive ali. Não para se condenar, mas para se libertar. Ela orientava as suas irmãs. Antes de rezar pelos mortos, ajoelhem-se diante do Santíssimo e digam: Senhor, eis aqui o que está ferido em mim. Porque a oração mais pura nasce da sinceridade. E quando a alma se mostra nua diante de Deus, Ele a cobre com sua misericórdia. Não tenha medo de se ver como é. Deus não se escandaliza com as suas feridas.
Ele só não pode curá-las se você insistir em escondê-las. Segundo passo: perdoar. O perdão é a respiração da alma. Sem perdão, o coração sufoca. E Santa Teresa dizia: quem perdoa abre as janelas do céu. Mas como perdoar quando ainda dói? Ela ensinava: o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você decide perdoar, mesmo que o coração ainda não sinta. Você diz: Senhor, eu quero perdoar. E Deus faz o resto. Em uma de suas cartas, Teresa escreveu: o perdão nasce na vontade, não nas lágrimas. Quando decides perdoar, mesmo entre lágrimas, já começas a libertar a alma que amas. E esse perdão não se dirige apenas a quem te feriu. Ele também se dirige a você mesmo. Perdoe-se. Por tudo o que ficou por dizer. Por tudo o que não pôde ser. Por ter amado de forma imperfeita. Porque o amor humano, mesmo quando falha, ainda é amor. E Deus o transforma. Rezar é também perdoar-se. É dizer: Senhor, aceita o pouco que pude dar. Completa com teu amor o que faltou no meu. Quando o perdão é sincero, algo muda imediatamente. A oração se torna leve. As palavras voltam a ter força. E as almas, aquelas por quem você reza, sentem esse alívio como um vento que sopra do céu. Terceiro passo: reparar. Santa Teresa sempre foi prática. Ela dizia: o amor verdadeiro não fica só nas palavras. Ele se torna gesto, se torna reparação. Reparar é agir. É fazer algo concreto para restaurar o amor que foi ferido. E ela ensinava 3 maneiras de fazer isso. Ofereça uma santa missa. A missa é o ato de amor mais poderoso da terra. Nela, o próprio Cristo se oferece ao Pai. Quando você participa com fé e diz: Senhor, aplico esta missa pela alma de quem feri ou de quem me feriu, algo se move no invisível. O sangue de Cristo toca as feridas e as transforma em luz. 2. Pratique uma obra de caridade em nome do defunto. Pode ser ajudar alguém necessitado, visitar um enfermo, consolar quem sofre. Santa Teresa dizia que toda caridade feita em nome de uma alma é como um bálsamo derramado sobre ela. É como se o próprio defunto praticasse a bondade através de você. 3. Visite o túmulo com um coração renovado. Vá não para chorar, mas para agradecer. Leve flores simples, mas reze com amor profundo. Diga: eu te perdoo. Eu me perdoo. Que Deus te conceda a luz eterna. E então, em silêncio, permita que a paz desça sobre você. Santa Teresa testemunhou inúmeros casos de almas libertadas por atos de reparação. Em um de seus relatos, fala de uma mulher que durante anos visitou o túmulo do marido com mágoa e desespero. Mas um dia, após confessar-se e decidir perdoar, voltou ao cemitério com o coração em paz. Rezou em silêncio, entregou tudo a Deus. E, naquele momento, viu em seu interior uma luz suave e ouviu: agora posso descansar. Foi o sinal. O amor havia curado. A sexta revelação é, portanto, uma mensagem de esperança. Deus não quer corações presos à dor. Ele quer corações que amam com liberdade. Porque só o amor liberta. Teresa conclui esta parte com uma frase que suas irmãs repetem até hoje nos conventos carmelitas: o perdão reabre o céu. E quem reza com o coração curado, faz chover graça sobre os vivos e sobre os mortos. Por isso, se hoje você sente o peso da dor, comece este caminho. Ajoelhe-se diante de Deus. Reconheça. Perdoe. Repare. E verá o milagre da paz acontecer dentro de você e no coração das almas que ama. Mas ainda há algo mais. Teresa descobriu que não apenas o coração e o amor influenciam a oração, o tempo também tem poder. Ela viu que existem momentos em que o céu se abre de forma especial, e as orações chegam com mais força às almas que sofrem. Na próxima revelação, você vai conhecer esses tempos sagrados, essas janelas espirituais onde a comunhão entre o céu e a terra se torna mais intensa. É a sétima revelação, o mistério do tempo sagrado e da hora da misericórdia. Fique comigo. O que vem agora vai mudar a maneira como você reza. Santa Teresa de Ávila dizia que Deus fala em todos os tempos. Mas há momentos em que o céu se aproxima mais da terra. Momentos em que as portas do invisível se abrem mais amplas. E a graça desce com uma abundância especial. Foi isso que o Senhor lhe mostrou na sétima revelação. O mistério do tempo sagrado. Porque, assim como a natureza tem estações, a vida espiritual também tem seus tempos de colheita. Suas horas de graça.
suas marés de luz. E, segundo Santa Teresa, existem períodos e horas em que as almas sentem com maior intensidade a presença e as orações dos vivos. Ela chamava esses instantes de as janelas da misericórdia. Primeira janela, o tempo litúrgico, os dias santos da memória. Teresa viu, em um de seus êxtases, que durante certas épocas do ano, o purgatório inteiro se iluminava com clarões de alegria. Ela viu multidões de almas sendo aliviadas, consoladas, algumas até libertas. E o Senhor lhe disse: esses são os dias em que o amor dos vivos e a misericórdia do céu se encontram. O tempo mais poderoso de todos é o mês de novembro, o mês dos fiéis defuntos. Desde o primeiro até o 8º dia, a Igreja concede indulgências especiais às almas do purgatório. É como se durante esses dias o véu entre os mundos se tornasse transparente. E as orações subissem como chamas puras, tocando diretamente o coração de Deus. Santa Teresa dizia às suas irmãs: se só puderes rezar por teus defuntos uma vez ao ano, que seja em novembro, porque nesse mês o céu escuta com o coração aberto. Mas não é só em novembro. Ela viu também que a Sexta-feira Santa é um dia de poder incomparável. Enquanto o mundo recorda a paixão de Cristo, o sangue redentor derramado na cruz flui novamente sobre as almas que esperam a purificação. Cada oração feita nesse dia pelos defuntos tem valor multiplicado, porque está unida diretamente ao sacrifício de Jesus. E há ainda outros tempos santos: as sextas-feiras da Quaresma, as missas de finados e as vigílias da Páscoa, em que a Igreja reza por todos os que dormem no Senhor. Em todos esses momentos, a misericórdia parece ter um perfume mais doce, um toque mais terno, um poder mais rápido de consolar. Segunda janela, as horas do dia. Santa Teresa recebeu também a revelação de que existem horas específicas em que o céu se abre com mais força. A mais poderosa de todas: às 3 horas da tarde. A hora da misericórdia. A hora em que Jesus expirou na cruz. Ela escrevia: quando rezei pelos defuntos à hora da morte do Senhor, senti como se as portas do céu se abrissem e o amor descesse como chuva. Séculos depois, Jesus confirmaria a mesma verdade a Santa Faustina Kowalska. Às 3 da tarde, implora a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores e pelas almas do purgatório. Nada negarei a quem me pedir pelos méritos da minha paixão. Então, se você quer ajudar seus entes queridos, faça do seu relógio um altar. Quando marcar 3 horas, pare por um instante. Reze, nem que sejam simples: Jesus misericordioso, acolhe as almas de quem amei. Essa prece, dita nessa hora, tem poder imenso. Santa Teresa mencionava também outra hora especial, a meia-noite. Sobretudo da sexta para o sábado. É a hora do silêncio, quando o mundo dorme e apenas os corações fiéis vigiam. Ela dizia que Deus escuta com particular ternura as orações feitas nesse tempo de solidão e entrega. Terceira janela, os aniversários da alma. A 7ª revelação mostra ainda que existe um dia único para cada pessoa: o aniversário de sua morte. Teresa via esse dia como um marco espiritual, um momento em que a alma revive o instante da sua passagem e torna-se mais receptiva à luz das orações. Ela dizia: no dia em que o teu ente querido partiu, o céu se recorda. E quando tu te recordas também, o amor de Deus faz ponte entre vossos corações. Por isso, a santa recomendava 3 gestos nesse dia: assistir à missa, rezar um terço junto ao túmulo e fazer uma obra de caridade em nome do defunto. Esses 3 atos, realizados no aniversário da morte, têm força multiplicada. É como se Deus dissesse: hoje é o dia em que a memória se torna oração, e a saudade, intercessão. Há testemunhos comoventes sobre isso. Em 2016, uma carmelita de Ávila contou que, no aniversário de morte de Santa Teresa, viu em oração milhares de almas saindo do purgatório, libertas pela intercessão da santa. Ela escreveu: naquele dia, o céu parecia celebrar. Era como se o amor tivesse vencido a distância. E é isso mesmo que acontece. Quando o amor reza no tempo certo, ele colhe os frutos da eternidade. Santa Teresa concluía essa revelação com uma imagem simples e profunda. A graça é como o vento. Ela sopra sempre, mas há horas em que sopra mais forte. Aprende a levantar as velas nesses momentos. Levantar as velas.
É isso que fazemos quando rezamos com atenção ao tempo de Deus. Quando unimos a fé ao ritmo sagrado do céu. Por isso, guarde em seu coração. Novembro, as Sextas-feiras Santas. Às 3 horas da tarde. As vigílias da noite. E o aniversário dos que partiram. Esses são os tempos em que a oração se torna mais viva, mais luminosa, mais eficaz. E quando você rezar nesses momentos, sinta o ar mudar, porque o céu estará mais perto. Mas há ainda um mistério mais profundo. Um mistério que toca o próprio coração da comunhão dos santos. Santa Teresa descobriu que, quando oramos por uma alma, ocorre uma união real entre nós e ela. Não é imaginação. Não é lembrança. É comunhão verdadeira. Como se duas almas se tocassem na luz de Deus. Na próxima revelação, você vai conhecer esse mistério sublime. A oitava revelação, a união mística entre vivos e mortos. Um laço de amor que transcende o tempo e o espaço. E mostra que, em Cristo, ninguém está realmente separado. Fique comigo. O que vem a seguir é uma das verdades mais belas que Santa Teresa recebeu. A revelação de que o amor é a ponte eterna entre este mundo e o outro. Santa Teresa de Ávila acreditava que o amor verdadeiro nunca termina. Ele não conhece fronteiras, nem tempo, nem morte. E foi isso que o Senhor lhe revelou na oitava visão. O mistério da união mística das almas. Ela escreveu: o amor une o que a morte separa. E quando o amor é purificado pela oração, duas almas se tocam, mesmo que uma esteja na terra e a outra na eternidade. Essa é uma das revelações mais doces e mais profundas de todas. Teresa viu que, quando rezamos por um ente querido, não apenas enviamos luz, nós recebemos também a luz que vem dele. Há um fluxo duplo de amor. Um movimento de ida e volta. Ela descreveu assim: quando a alma viva ora com fé, e a alma do purgatório responde com gratidão, forma-se entre ambas uma corrente de amor, que sobe até Deus e volta multiplicada em graça. O amor que atravessa o véu. Imagine uma ponte feita de luz, ligando-se o coração ao coração de quem partiu. Essa ponte é real. É a comunhão dos santos em ação. Quando você reza, a sua oração sobe como incenso. Quando a alma recebe essa graça, ela responde em silêncio, enviando de volta o amor purificado, que se transforma em paz dentro do seu coração. É por isso que, às vezes, depois de rezar por alguém, você sente uma serenidade inexplicável. Um alívio que não vem das palavras, mas de algo invisível, espiritual. Santa Teresa dizia: a oração pelos mortos é uma troca de amor. Nenhum gesto de ternura se perde. Tudo retorna ao coração que o ofereceu. O amor não desaparece. Ele muda de forma. E, na união mística, ele se torna comunhão. O mesmo amor compartilhado entre dois mundos. A alma viva e a alma purificada. Teresa viu que essa união é tão íntima, que a alma purificada, mesmo no purgatório, começa a interceder por quem reza por ela. Ela não pode ainda contemplar plenamente a face de Deus. Mas o amor que sente já é santo o bastante para gerar bênçãos. Ela escreveu: as almas por quem rezamos oram também por nós. Elas se tornam intercessoras. E Deus escuta suas preces com ternura especial. Quantas graças invisíveis chegam até você, sem que saiba que foram pedidas por uma alma que amou. Quantos livramentos, quantas inspirações, quantos consolos. Vêm dessas almas agradecidas? Santa Teresa chamava isso de a reciprocidade do amor eterno. O amor que ajuda e é ajudado. O amor que consola e é consolado. Ela dizia às suas irmãs: quando rezardes pelas almas, lembrai-vos, elas também rezam por vós. A comunhão é completa. Um exemplo de amor que continua. Há uma história guardada no Carmelo de Ávila sobre uma noviça chamada Isabel. Ela tinha um irmão que morreu jovem, em pecado. Durante anos, ela rezou por ele, oferecendo jejuns e sacrifícios. Uma noite, ao adormecer em oração, viu em sonho uma figura envolta em luz. Ele olhou para ela e disse: tuas orações abriram as portas da minha esperança. Agora eu rezo por ti, para que perseveres no amor. Quando acordou, Isabel sentiu uma paz tão profunda, que nunca mais duvidou da comunhão entre os vivos e os mortos. E Santa Teresa dizia: a alma que amou na terra continua a amar no céu. O amor é o único laço que não se desfaz com a morte. A presença sutil. Você já sentiu,
depois de rezar. Um perfume leve no ar. Ou uma lembrança tão viva que parecia um abraço invisível. Essas são manifestações sutis dessa união. Não são fantasmas. Não são ilusões. São toques espirituais. Sinais do amor que continua. Teresa escrevia. Deus permite que, às vezes, sintamos a presença das almas santas. Não para assustar, mas para consolar. É o modo do céu dizer, o amor não terminou. Essas experiências não são privilégio dos místicos. Elas acontecem sempre que o coração está aberto. Sempre que o amor é mais forte que o medo. Um mesmo corpo espiritual. A união mística das almas é o coração da doutrina da comunhão dos santos. Nós não somos isolados. Formamos um só corpo. Com Cristo como cabeça e amor como laço. Quando um membro desse corpo sofre, todos sofrem. Quando um é purificado, todos são iluminados. Santa Teresa dizia: o amor que ofereces a uma alma chega a todas as outras. Como luz que se espalha de chama em chama. Por isso, quando você reza por alguém específico, você ajuda também muitos outros que nunca conheceu. E quando essas almas são libertas, elas passam a interceder não apenas por você, mas por todos os que amam. Assim, a comunhão se amplia. E o amor se multiplica. Santa Teresa concluía essa revelação com palavras que tocam o coração. Quem ama em Deus nunca está só. A morte não separa, ela aproxima. O que o pecado dividiu, o amor eterno une. Por isso, quando sentir saudade, não se desespere. Reze. Feche os olhos e diga: estamos unidos em Deus. Nesse instante, algo invisível acontece. O amor atravessa o véu. O céu se faz presente. E duas almas, a sua e a que você ama, se encontram no ponto onde o tempo termina e a eternidade começa. Mas Santa Teresa não parou aí. Depois de ver o poder dessa união, ela recebeu uma revelação ainda mais profunda sobre o modo como as almas intercedem por nós. E como o amor que oferecemos retorna em forma de proteção, inspiração e milagres discretos. Na próxima parte, você vai conhecer a nona revelação. A resposta das almas, como elas nos ajudam a viver. Prepare o coração, porque o que vem agora é a prova viva de que o amor é realmente mais forte do que a morte. Santa Teresa de Ávila dizia: Deus é tão generoso, que nunca deixa o amor sem resposta. E foi isso que ela viu na nona revelação. As almas não apenas recebem as nossas orações, elas também respondem. Sim, respondem. Com graças, com inspirações, com consolações invisíveis. Elas nos ajudam a viver a reciprocidade do amor. Na visão, Teresa viu que quando uma alma é lembrada, ela se enche de luz e gratidão. E imediatamente volta a olhar para quem a ajudou. É como se dissesse: agora é minha vez de cuidar de você. Ela escreveu: as almas purificadas não podem ser ingratas. Elas se tornam intercessoras dos que as amaram. E pedem a Deus bênçãos sobre eles. Assim nasce a reciprocidade do amor eterno. O amor que sobe em forma de oração, volta em forma de graça. É o círculo perfeito da comunhão dos santos. Por isso, quando você reza pelos defuntos, não imagine que está dando algo e não recebendo nada. Você está participando de uma troca divina. Deus transforma a sua oração em bênção que volta multiplicada. Como elas nos ajudam. Santa Teresa descreveu 3 modos principais pelos quais as almas ajudam os vivos. Primeiro, elas intercedem diante de Deus por nossas necessidades. Não o fazem com palavras, mas com amor puro. Cada alma purificada é como uma chama orante. E o seu amor chega ao trono divino como súplica silenciosa. Ela dizia: as almas libertas são como vozes no vento da misericórdia. Intercedem pelos vivos com a força do amor que conheceram. Quantas vezes você escapou de um perigo sem entender como? Quantas vezes sentiu uma intuição que o salvou de uma escolha errada? Quantas vezes encontrou consolo sem saber de onde veio? Pode ter sido a resposta de uma alma agradecida. Segundo, elas nos inspiram. As almas iluminadas participam da sabedoria divina. Deus lhes permite inspirar bons pensamentos, soprar coragem, plantar no coração o desejo de santidade. Teresa escrevia: quando uma alma é lembrada com amor, ela se torna mensageira de paz. Inspira o bem, chama a oração, desperta o amor esquecido. Muitos santos testemunharam isso.
Santo Afonso de Ligório dizia que as almas libertas se tornam companheiras invisíveis dos fiéis que as ajudaram. E Santa Catarina de Gênova afirmava que não há amizade mais fiel do que a de uma alma grata. Terceiro, elas nos consolam. Mesmo sem palavras, comunicam-se através da paz. Quando você reza e sente o coração leve, ou quando uma lembrança triste de repente se torna doce, é o sinal. Elas estão te tocando com um amor purificado. Um amor que já não tem dor. Apenas ternura. Um testemunho de amor. Há uma história guardada no mosteiro de Toledo. Uma mulher piedosa, chamada Clara, rezava há anos pela alma do filho, morto em circunstâncias dolorosas. Ela rezava diariamente, sem falhar, oferecendo tudo. As dores, as alegrias, os dias comuns. Certa noite, enquanto rezava o rosário, adormeceu e sonhou que caminhava num jardim cheio de luz. Entre as flores, viu o filho sorrindo, vestido de branco. Ele se aproximou, pegou as mãos dela e disse: Mãe, obrigado. O teu amor foi a ponte que me trouxe à luz. Agora posso rezar por ti. Quando acordou, Clara sentiu uma alegria que nunca mais a deixou. Era a resposta. A comunhão estava completa. A ajuda silenciosa. Nem sempre essa resposta vem em sonhos ou sinais claros. Muitas vezes, ela vem na forma mais simples e profunda, a paz interior. Santa Teresa dizia que essa é a linguagem das almas. Quando sentires uma paz repentina após uma oração, não duvides. Uma alma agradecida te abraçou com a luz de Deus. Ela acreditava que o amor entre vivos e mortos forma uma rede invisível de graça que sustenta o mundo. Cada vez que alguém reza por uma alma, essa alma, tocada por Deus, derrama paz sobre alguém que precisa. Talvez sobre o próprio intercessor. Talvez sobre outro coração ferido. Assim, o amor se espalha, de alma em alma, até envolver toda a humanidade. Santa Teresa concluiu essa revelação com lágrimas de alegria. Ela escreveu: As almas purificadas são como estrelas. Quanto mais perto de Deus, mais luz derramam sobre a terra. E ela dizia às suas irmãs: Não há amizade mais fiel do que a que nasce da oração. Rezem pelos mortos, e eles rezarão por vós. O céu não esquece quem ama. Por isso, quando sentir saudade, não se limite à lembrança. Reze, fale, ame. E depois, ouça com o coração. Porque a resposta virá. Talvez no silêncio. Talvez numa paz. Talvez num pequeno milagre. É Deus respondendo através das almas que te amam. Agora, estamos quase no fim desta jornada espiritual. E a 10ª revelação, a mais sublime de todas, é o coroamento de tudo o que aprendemos. Santa Teresa a chamou de a união na missa eterna. Porque nela o céu e a terra se encontram no altar. E o amor alcança sua plenitude. Na próxima e última revelação, você vai entender por que a missa pelos defuntos é o ato mais poderoso que existe na terra. O momento em que Deus mesmo toca as almas e as conduz à luz. Fique comigo. E prepare-se para o mistério final. A 10ª revelação de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila dizia que há um momento na terra em que o céu inteiro se inclina. Um instante em que os anjos se ajoelham. As almas do purgatório se alegram. E os santos cantam em silêncio. Esse instante é a Santa Missa. E foi sobre isso que o Senhor lhe revelou a 10ª e última verdade. A mais alta, a mais luminosa, a mais transformadora de todas. A missa eterna, o ponto em que o céu e a terra se encontram. A visão de Teresa. Durante uma missa celebrada no Carmelo de Ávila, Santa Teresa foi arrebatada em êxtase. Ela viu o altar como um portal de luz. Do lado visível, os fiéis ajoelhados. Do outro lado, multidões de almas. Umas ainda purificando-se. Outras já gloriosas. Todas voltadas para o mesmo sacrifício. E o Senhor lhe disse: Neste momento, não há distância. O meu sacrifício une o que a morte separou. A terra e o céu respiram o mesmo amor. Ela compreendeu, então, que cada missa é um encontro real entre os dois mundos. Quando o sacerdote eleva o cálice, não é apenas vinho, é o sangue do Cordeiro, que toca a terra e desce também ao purgatório, refrescando e libertando as almas. O altar e o purgatório. Santa Teresa descreveu o que viu. As almas, ao som do sino da consagração, se ajoelham em luz.
Algumas sobem, outras se consolam. E todas se alegram. Porque sabem que o Cordeiro está de novo entre os homens. Ela entendeu que o maior alívio que se pode oferecer a uma alma é o sacrifício da missa. Mais do que flores, mais do que lágrimas, mais até do que palavras. A missa é o próprio Cristo intercedendo em favor dos mortos. Por isso ela dizia às suas irmãs: quando quiserdes aliviar uma alma, não faltem à missa. A missa é a língua do céu. E ainda, uma só missa, ouvida com fé, vale mais que 1000 orações rezadas sem amor. A comunhão eterna. Teresa via que, durante a missa, os vivos e os mortos formam uma só família em volta do mesmo altar. O sacerdote é o mediador visível. Mas o verdadeiro celebrante é Cristo, que oferece a si mesmo ao Pai. Ela escreveu: na hora da comunhão, as almas dos que amamos se aproximam. O véu se torna fino como o sopro, e o amor circula livremente entre o céu e a terra. Você já percebeu como, às vezes, na missa, vem uma lembrança repentina de alguém que partiu? Não é acaso. É visita. É presença. É comunhão. Nesses momentos, reze em silêncio. Senhor, une-nos no teu corpo e no teu sangue. E saiba, Ele o faz. A missa oferecida. Santa Teresa insistia que oferecer uma missa por uma alma é o gesto de amor mais eficaz que existe. Quando você pede uma intenção de missa, o sacerdote pronuncia o nome do seu ente querido diante do altar. E naquele instante, Deus aplica os méritos infinitos da paixão de Cristo sobre aquela alma específica. Ela dizia: cada missa oferecida é uma gota do sangue de Cristo caindo sobre o purgatório. E acrescentava: se os vivos soubessem o poder da missa, os templos nunca estariam vazios. O eco eterno. Há relatos impressionantes sobre isso. Em uma das aparições reconhecidas pela Igreja, uma alma agradeceu a Santa Catarina de Sena dizendo: enquanto celebravam a missa por mim, senti as chamas se tornarem luz. E o amor me elevou como vento leve. Santa Teresa viveu o mesmo. Ela viu almas subirem como estrelas no momento da consagração. E entendeu que cada missa é um pedacinho do céu, descendo sobre a terra. A missa que não termina. Mas há algo ainda mais profundo. Teresa entendeu que a missa é eterna. Não começa quando o sino toca. Nem termina quando o sacerdote diz ide em paz. Cada missa é uma participação no único sacrifício de Cristo. Oferecido uma vez, mas presente para sempre. Por isso, toda vez que você se une à missa, você toca o eterno. Você se junta à missa que nunca termina. A missa que os anjos celebram. A missa em que as almas gloriosas cantam. A missa em que os que partiram esperam sua oração como uma flor de luz. Ela dizia: a missa é o eco da eternidade ressoando no tempo. A promessa. Santa Teresa encerrou esta revelação com uma promessa que resume toda a sua doutrina. Quem oferece o sacrifício do altar com amor pelos defuntos, um dia será por eles recebido no céu com o mesmo amor. Porque, no fim, tudo o que oferecemos volta multiplicado. O amor que consola hoje será o amor que nos consolará amanhã. E quando chegar a nossa hora, as mesmas almas por quem oramos virão ao nosso encontro, sorrindo, dizendo: agora é nossa vez de rezar por ti. A missa é o encontro supremo, a ponte definitiva, a revelação do amor que vence a morte. E é por isso que Santa Teresa chamava esta última visão de a missa eterna. Porque nela o tempo se dissolve, a saudade se transforma em presença. E o amor humano se une ao amor divino para sempre. Mas Teresa também deixou uma última exortação. Um convite para todos os que ouviram estas 10 revelações. Que não guardemos esse tesouro só para nós. Que o amor continue a se espalhar. E é sobre isso que falaremos no encerramento desta jornada. A mensagem final de Santa Teresa, o chamado à esperança. Fique comigo. Agora é hora de levar esta luz ao mundo. Chegamos ao fim desta jornada. Mas não ao fim da mensagem de Santa Teresa. Porque o amor que ela ensinou não termina, ele apenas muda de forma. Durante estas 10 revelações, atravessamos o véu do mistério. Ouvimos as vozes silenciosas das almas. E aprendemos que o amor é a força mais poderosa do universo. Agora, Teresa nos chama a viver o que aprendemos. Ela dizia: não basta conhecer o amor. É preciso torná-lo vida, torná-lo gesto, torná-lo luz.
E essa é a mensagem final. A esperança. A esperança que vence a morte. Santa Teresa via a vida como uma estrada curta. E a morte não como fim, mas como porta aberta para a eternidade. Ela escrevia: a morte é apenas o segundo nascimento. O primeiro nos trouxe à terra. O segundo nos leva para Deus. Por isso, quem ama não teme. Quem reza pelos que partiram não se entrega à tristeza, mas à confiança. Porque o amor verdadeiro nunca é perdido. E cada oração é uma ponte lançada para o outro lado do tempo. Teresa dizia que a saudade é o nome terreno do amor eterno. E quando você transforma a saudade em oração, ela deixa de doer, começa a brilhar. A missão que continua. Essas revelações não foram dadas para ficarem guardadas em livros, mas para serem vividas. Rezar pelos defuntos é um ato de caridade. É o gesto mais esquecido e, ao mesmo tempo, o mais necessário. Porque há muitas almas esperando o consolo do nosso amor. Elas não pedem muito. Pedem apenas uma lembrança, uma prece. Um coração que diga: eu não te esqueci. Santa Teresa dizia às suas irmãs: o esquecimento é o purgatório dos vivos. Quem se lembra com amor já começou a viver no céu. Por isso, leve adiante essa missão. Transforme o que aprendeu em ação. Participe da missa pelos defuntos. Reze o terço. Visite os cemitérios com fé. Ensine seus filhos a lembrar dos seus antepassados. E acima de tudo, faça tudo com amor. Porque, como dizia Teresa, no fim da vida, seremos julgados pelo amor. O consolo prometido. Deus não se deixa vencer em generosidade. Cada oração, cada gesto, cada lágrima oferecida com amor, volta multiplicada em paz, em proteção, em graça. E quando chegar o nosso próprio momento de atravessar o véu, encontraremos do outro lado todos aqueles por quem rezamos. Eles virão ao nosso encontro, com luz nos olhos, e dirão: foste tu quem me ajudou. Agora é a minha vez de te conduzir. Esse será o abraço da eternidade. A comunhão perfeita. A promessa cumprida. A voz que permanece. Santa Teresa continua falando. Não com palavras, mas com presença. E se você escutar com o coração, vai ouvir a mesma voz que ecoava em seu convento de Ávila. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Essa é a essência da esperança. Não importa quanta dor exista. O amor sempre será mais forte. Um chamado. Antes de concluir, permita que eu repita o convite que Santa Teresa deixaria hoje. A cada alma que ouve estas palavras: reza, ama, e não esqueças os que te precederam, porque eles também te esperam. Leve esta mensagem consigo. Faça dela uma oração viva. E se ela tocou o seu coração, permaneça conosco, neste espaço de fé, de ternura e de luz, onde a voz de Santa Teresa continua ecoando. Aqui, nesta comunidade, lembramos, rezamos e aprendemos a amar com mais profundidade. Este é o nosso refúgio espiritual. A nossa pequena janela para o céu. Bem-vindo à voz de Santa Teresa. Se o que ouviu te trouxe paz, fica conosco, partilha. Deixa que essa luz alcance outras almas. Porque, como dizia a própria santa, quando uma alma acende outra, o céu sorri. Assim termina a jornada das 10 revelações. Mas a oração, essa nunca termina. Ela continua agora em você. Senhor Jesus Cristo, luz que nunca se apaga, nós te oferecemos neste momento as almas de todos os que amamos e que partiram antes de nós. Recebe-as na tua misericórdia infinita. Envolve-as com a tua paz. Purifica-as com o teu amor. E dá-lhes o descanso eterno na tua presença. Senhor, que o fogo da tua compaixão ilumine o purgatório, transformando o sofrimento em esperança, e a saudade em reencontro. Que cada lágrima oferecida com amor se torne uma gota de luz no caminho das almas. Que cada oração seja um abraço que atravessa o véu. E que, quando chegar a nossa hora, eles, os nossos amados, venham ao nosso encontro, sorrindo, para nos conduzir à tua morada de paz. Santa Teresa de Ávila, Mãe espiritual e mensageira da esperança, intercede por nós. Ensina-nos a amar como tu amaste, a rezar com o coração puro,
e a caminhar na fé até que o amor seja tudo em todos. Amém. E agora, permaneça em silêncio por um instante. Sinta a presença das almas que você ama. Elas estão em Deus. E Deus está em você. A comunhão nunca se rompe. Ela apenas se torna eterna.